Vitória, eu queria conhecer um pouco você. Quem é a Vitória? Então, Vitória é essa mulher que sempre foi criada através da arte, da comunicação, foram valores muito importantes na minha família. Eu fui filmada pelo meu pai desde pequenininha, assim, com as câmeras. Eu pedia para ele me apresentar e ele sempre dizia estrelando Vitória Brode. Eu entrava, dava o meu show, fazia, assim, o meu jeitinho de ser, de dançar, de cantar, de apresentar. E aí, com isso, eu cresci muito e fui, assim, me desenvolvendo tanto na área como modelo, também como atriz. E depois a vida foi me perguntando, né? Qual seria o curso, qual seria a graduação que eu iria fazer. Comecei ali com a pedagogia, onde eu foquei muito nesse lado lúdico, foi incrível. Eu amo criança, eu amo animais. Esse aqui é o Juju, esse aqui é meu filhotinho. O Éder deixou ele ficar aqui comigo para ter essa base de carinho, de amor em casa também. A pedagogia serviu muito para eu compreender os nossos processos educacionais, como o nosso país funciona, como se deu tudo isso que a gente é hoje, sabe? Esse processo tanto da nossa colonização, das nossas bases assim mais eurocêntricas, nos formaram e hoje a gente é o que é devido a todo esse também processo que teve uma aculturação, teve tudo isso. Então, na pedagogia eu consegui entender esse processo e depois, como eu sou muito curiosa, eu transferi a minha faculdade, que era lá na Federal do Rio Grande do Sul, transferi para a economia, que eu queria entender mais sobre geopolítica, queria entender mais sobre essas questões de guerras, de conflitos no mundo. E eu sei que eu teria que passar por todos os cálculos, né, álgebra, estatística, passei por essa fase e depois eu comecei a compreender também essas outras áreas que eu achava bacana. Foquei num projeto da URGS, que é o URGS Moon, que foi muito bacana assim para compreender todos esses momentos que a gente teve no nosso planeta, de também outras formas de segregação, de colonização. Então, foi muito importante até para eu me compreender enquanto mulher e compreender qual seria o projeto que eu traria para o Mundo Miss como visibilidade. E aí foi nessa época que você se mudou do Rio Grande do Sul para São Paulo, por Sim. conta da faculdade, do curso que você queria fazer? Não foi por conta da faculdade, foi por conta do Miss. Eu sabia que eu queria voltar. Eu passei por um processo muito bacana de autoconhecimento, o processo Hoffman, e pude compreender que eu queria voltar para o Mundo Miss, que eu queria me dar uma chance de seguir esse lado mais artístico. Porque eu sempre gostei, fui curiosa no aprendizado mais tradicional, mas o lado artístico sempre esteve muito vivo em mim. Então eu decidi que eu iria dar uma chance para isso. E aí eu vim para São Paulo, porque as coisas acontecem aqui. E de fato, assim, vivi um ano sozinha, um ano me preparando para essa volta ao Mundo Miss de uma forma integral e de uma forma que eu pude ter contato com os melhores profissionais do Brasil. Então São Paulo possibilita isso. E São Paulo me acolheu de uma forma tão grande, tão verdadeira, que, olha, é sensacional. Essa decisão foi muito assertiva. E aí quando você chega, você fica esse um ano sozinha, morando sozinha, é tudo muito desafiador, né? Não só a busca pela preparação que você está fazendo e que você já vem fazendo desde essa mudança, mas o estar sozinha, longe de família, é a coisa do suporte emocional mesmo que você falou, né? Como foi isso para você, essa fase? Foi uma fase muito transformadora, foi onde eu pude encontrar acolhimento na solidão. E não é aquela solidão que a gente vê ou que a gente acha que é algo ruim. Aquela solidão em que eu amo a minha companhia e compreendo os meus processos e por isso eu aceito estar comigo mesma. E aí eu acho que é nesse momento em que a gente cresce, em que a gente compreende a nossa capacidade de passar por qualquer desafio que nos seja apresentado. Quando a gente se sente preparada, autônoma, capaz de se sustentar, capaz de ir atrás dos nossos sonhos pelas nossas próprias pernas. Então esse processo, além de ser difícil, foi um processo que me trouxe a certeza de que agora eu sou uma mulher capaz disso. Então, se não fosse essas dificuldades, as adversidades do caminho, eu não estaria pronta para hoje estar aqui em Ribeirão, de novo longe da minha família, com uma rotina super completa, em que eu começo às 7 da manhã, muitas vezes vou dormir mais de meia-noite, que chego em casa às 11. Então, assim, não estaria capaz de fazer isso, porque
coisas pequenas iriam me fragilizar o meu emocional. Então esse processo foi muito importante. E aí como você se descreveria? Você diria que você é uma pessoa perfeccionista? Você se cobra demais? Eu me descrevo muito como uma pessoa super extrovertida. Amo estar em contato com pessoas, o Mundo Miss fez muito esse papel em mim. E também esse lado virginiana sempre rola, assim, de querer entregar o meu melhor e muitas vezes me pressionar muito mais do que os outros, mas eu mesma me colocar essa pressão, me colocar essa régua, e muitas vezes isso dificulta os processos, né? Dificulta a leveza. Mas eu venho trabalhando muito nisso no sentido de que tem coisas que não estão no meu controle, que dependem de outros, e eu sempre tive uma preparação muito solo. Assim, eu tive que fazer, nessas outras participações que eu tive que fazer muita coisa eu mesma. E agora eu tenho uma equipe completa de todos os profissionais que você pode imaginar. E aí é onde a gente tem que compreender, não, essas pessoas são competentes, elas são capazes de me guiar, então eu vou ter que liberar o meu espaço e deixar que o outro me ajude. Então, nesse processo também é um processo de adaptação, mas que tem sido muito bom por compreender que hoje eu tenho auxílio, que eu tenho pessoas que olham por mim. É difícil, né? Muitas vezes a gente conseguir abrir mão do controle das situações, né? Uhum. E esse controle muitas vezes gera uma ansiedade muito grande. Aceitar que o outro vai fazer do jeito dele e não do nosso, e de repente vai dar certo. Exatamente. Porque tem pessoas que são mais capazes que nós em cada área. E nesse momento que a gente divide tarefas, a gente multiplica as alegrias depois. Às vezes é complicado abrir mão de uma decisão, ou talvez assim, se disponibilizar a transformar uma forma de ser naquele momento, ou um tipo de look, ou coisas desse estilo que a gente não via dessa forma, mas que lá na frente vão fazer toda a diferença. E aí depois você encontra um amor no meio do caminho, um namorado. O namorado já tá comigo há 8 anos quase. Então quando você veio, você já estava com ele? Já estava com ele, a gente se conheceu no colégio. Ai, que delícia. No 3º ano do ensino médio, desde lá a gente tá junto, ele é o meu maior parceiro em tudo isso, ele acreditou muito em mim, ele disse A gente percebeu no concurso, a torcida dele, do pessoal de Campinas, estava... Nossa, sério, ele que me disse assim, você tem potencial para ser Miss Brasil, vá para São Paulo. Acredita, vá para São Paulo, ali você vai encontrar as pessoas que vão conseguir te moldar e te auxiliar nesse processo. Entendi, que maravilha. E você, o que você costuma consumir, assim, por exemplo, que tipo de leitura você faz? Você tem o hábito da leitura? Amo. Eu até tenho alguns livros aqui, eu posso mostrar pra vocês. Acho que uma indicação que eu posso deixar, que tem tudo a ver com o Mundo Miss, é O Jeito Harvard de Ser Feliz. É um livro muito bom e que traz um estudo de como a felicidade molda resultados. Esse livro é muito interessante de como a gente consegue levar processos difíceis, eu até ganhei como a gente consegue levar processos difíceis com felicidade e isso vai nos trazer resultado. Eu quero saber uma fofoca. Foi esse livro que você entregou para sua colega de confinamento? Porque assim, um dos desafios do confinamento, do estadual, era que elas fizessem uma troca de leitura. Então cada uma tinha que presentear uma colega de confinamento com um livro que gostasse muito. Foi esse ou foi outro? Foi outro de uma pessoa que é muito inspiração para mim, é uma base quando eu falo de mulher, quando eu falo de força, de potência. Não sei se você conhece Viola Davis. Conheço, gente. Eu tô inclusive, gente, um livro maravilhoso. Viola Davis, Fighting Me, é um livro autobiográfico em que ela já tinha feito uma biografia antes. E aí, eu não sei se você já começou a ler, então. Porque assim, eu amo ler e eu leio assim em um segundo. O problema é que a cada página desse livro eu choro. A cada página, eu não consigo ler sem chorar o livro. Então esse eu estou lendo assim, homeopaticamente, fracionado. Porque ela diz assim, até numa entrevista com a Oprah, ela diz assim, que ela já tinha feito uma biografia dela em que ela não foi verdadeira com ela mesma. Ela não pôde abrir todas as adversidades e todas as fragilidades que ela passou na infância, na adolescência, tudo que ela sofreu, tudo que ela, assim, sentia vergonha. Então, nesse livro, ela conseguiu expor quem é ela, sem filtros, sem o glamour de Hollywood. Então, quando eu tô num momento, assim, de fragilidade, eu penso, nossa, eu sou muito privilegiada, nunca me faltou nada em casa. Nunca me faltou comida, nunca me faltou uma cama quentinha.
Então, assim, quando eu vejo esse livro e eu preciso de força, esse livro me traz muito isso, assim. Se ela conseguiu, por que eu não posso conseguir? Com tantos desafios que ela enfrentou, né, gente? Que história de vida intensa e difícil, desafiadora mesmo, né? Ela, inclusive, ela fala lá no livro que, em algum momento, uma conversa que ela teve com o Will Smith, que ele pergunta, mas quem é você? Aí ela fala, gente, mas eu sou uma atriz, né? Não, mas quem é você? E aí ela vai refletindo e ela chega à conclusão que ela é aquela mesma menina de 5 anos, da cidade dela e tal. Você acha que você carrega isso com você também? Ah, com certeza. A nossa história fica marcada na gente. E muitas vezes acontecem coisas no nosso caminho que a gente não entende por quê, mas a infância, né, explica. Aquela menininha continua ali, aquela menininha continua querendo carinho, atenção. E muitas vezes a gente tem que, em momentos como esse de desafio e de avaliação, deixar a menininha ali um pouquinho e dizer, você está sendo acolhida, você vai ser honrada, mas nesse momento é a mulher que tem que ter voz. Então, com certeza a gente carrega isso nas nossas fragilidades, nos nossos traumas, mas nesse momento tem que ser a mulher que dá voz, a mulher que toma conta do momento, sabe? E você se vê como uma pessoa espiritualizada, você tem uma religião, como funciona essa sua relação, assim, com o seu aspecto espiritual? Eu sou batizada no catolicismo, acredito muito numa espiritualidade, num Deus, e também não me limito muito a uma coisa única, estruturada. Eu sou uma pessoa que acredita em fazer o bem, e aí, fazendo o bem, sendo uma pessoa boa, as coisas vão vir. Então isso é sempre uma base pra mim. A gente estava conversando isso agora há pouco, né, João? Impressionante, gente. É como as coisas vão se afinando, assim, é bem por aí mesmo. E as coisas acontecem, né? As portas se abrem. Quando a gente tem um propósito definido, a gente sabe onde a gente está indo, o que a gente quer de tudo isso. Sim. E a gente faz o bem e o bem retorna pra gente de alguma forma, né? Com certeza. Tem alguma pergunta para fazer, João?